isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia, louvemos ao Senhor. Jesus te ama. Amém. Ele diz que nos ama, Deus falou que nos ama. Mas por que é difícil de acreditar quando nós não cremos? Quando estamos passando por problemas? Aí que não vai receber esse amor. Por isso que nós temos que mudar o nosso coração. Deus me ensinou uma vez, há muitos anos atrás, eu diria que há uns 25 anos atrás, que ele diz para eu ler a palavra de Deus, cada livro, todos os dias, para eu ficar lendo 4 horas por dia a Bíblia. Você já fez isso? Você consegue fazer isso? Pois é o que você deveria de fazer. Você sair da lata do lixo. Sabia? Porque mundo é lata do lixo. Mundo não é Deus. Mundo é aversão, é completamente contrário ao que Deus é. Porque você jamais vai entender quem Deus é, sabe, com pouca busca, se você precisa que esse Deus haja na sua vida. Como é que você vai, na hora que você não está vendo resposta da sua oração, na hora que você não está vendo o mover de Deus na sua vida, por que você não vai permitir Deus falar no seu coração? Por que você não vai deixar Deus tocar você? Porque você não crê que Ele te ama? Então você não sai de onde você está. Você não vai sair. É com a palavra de Deus. Você precisa da graça de Deus para você ler a Bíblia seguido 4 horas por dia. Ou não? Porque com a tua força você tentou, você mal leu 15 minutos. Tá? Então, é isso que você tem que buscar na sua vida. Deus me lembrou isso para eu dizer isso para você. Porque se você quer ter o poder de Deus operando na sua vida, você precisa da palavra. Então, esses estudos que você faz 2 minutos, isso daí, não está encaixado num contexto da palavra. Entendeu isso agora? Então, se você pegar a primeira carta de João e você ler 4 horas por dia seguido, se fecha num lugar, vai debaixo da árvore, vai na frente do rio, não no rio Tietê, mas num rio bonito, né? Rio Bonito, tem um lugar aí por aí que chama. Então, vai num lugar, sei lá, contemplar as montanhas, sei lá, um lugar que é agradável, mas pode ser no seu quarto, onde você quiser. Dentro do seu carro, se não tem nenhum lugar, vai dentro do seu carro, qualquer lugar. Você pode ir. Mas você tem que ler a palavra. Deus me ensinou, ele viu que ia ser difícil. Ele falou, você põe o áudio e vai ouvindo, mas eu tive que pôr dentro do meu ouvido, porque o barulho da minha vida era muito grande. É o que você tem dentro de você. Problemas, situações, ataque do diabo e tudo mais. A sua mente fica pensando, ela nunca vai parar de pensar, mas ela pensa no contrário do que Deus diz. Como que eu conseguia fazer isso se eu tinha todo o resto das coisas para fazer? É a graça de Deus. Ele está liberando graça aqui para você fazer. É só você dar o passo. Você vai escolher um horário para você fazer isso. Dorme menos. Ele faz as tuas forças para você poder aguentar. Ele te dá força, porque a força, nós cantamos, vem do Espírito. Não é força física. Vem do Espírito, você não precisa tomar energético. Nem precisa. Nem café, que eu nunca tomei. Não preciso ficar tomando café para eu ficar, sei lá, fazendo isso. Não, a força vem do Espírito. Isso é coisa natural. Você vai se prejudicar se você ficar tomando essas coisas aí, porque não presta. Tá? Não é o caso. Então, a graça de Deus que está no seu Espírito é que te dá condição, porque tem uma pessoa aqui que faz. Que tem a unção para isso. Está liberado para você fazer. Porque você vai ter que entender que Deus te ama. Isso vai ter que sair do seu espírito e entrar em todo o seu ser, no seu pensamento, entrar na tua alma, para ela ser renovada. Então, você tem que mudar a sua agenda. Não dá para você fazer o que você quer o dia inteiro, aí por aí. Você tem o seu trabalho, tá bom? Você tem o seu emprego, mas você não vai trabalhar mais que 8 horas, né, por dia, você não vai.
Então, se você vai num transporte que não é você que está guiando para o teu trabalho e leva, às vezes, 2 horas, já deu para você ouvir a palavra e orar em línguas, 2 horas com a Bíblia aberta, ou não? Não, dá jeito sim. Dá jeito sim. E depois, se você vai pegando essa unção, quando você senta lá de noite, em vez de você ficar vendo esse tal de celular aí, que só fica... Isso é um vício. Se você vê uma mensagem, você quer ver 20, 50, 80, não tem fim, é vício. É maligno. Você não precisa disso. Esse é o primeiro jejum que você tem que pôr na tua vida. Tá? Se você quer ver uma notícia logo de manhã, você vê lá 2 coisas, e pronto, fim, acabou. Você não precisa ficar vendo o dia inteiro, coisa que vai atrapalhar a tua vida. Então, de noite, você vai ter força. Ué, senta lá, põe mais 2 horas. Porque a tua mente vai ter que ser transformada. Então, só com esses ensinos, eu tenho que ensinar mais o resto. Eu tenho que ensinar mais o resto. Como é que eu chego lá? Como é que eu cheguei lá? Como é que eu aguentei nos Estados Unidos? Com todas as pressões que o diabo mandou do inferno para a minha vida. Cada coisa tão horrível que me aconteceu, que não é digno nem de descrever. Detalhes, coisas nojentas do diabo, horrível, que é isso que ele é. Mas eu sobrevivi a todos os ataques. Aos piores ataques, eu sobrevivi. Coisas dificílimas que me aconteceram na minha vida. Eu venci. Por quê? Porque a palavra de Deus estava dentro de mim como ela está. Senão eu não posso ficar aqui agora falando para milhares de pessoas que eu tenho falado. Todos os dias. Tá entendendo? Então, se você quiser sair de onde você está, você tem que entender que Deus te ama. Que Ele habita em você, que Ele está em você. Você tem que pegar essa palavra de Deus. As igrejas precisam do avivamento da palavra de Deus, que é o que não tem dentro das igrejas. Pessoa pega aí, no nosso site, as cartas do pastor Dave. São muitas cartas. São vários anos de cartas que eu traduzi. Todas que ele escreveu, eu traduzi todas. Estão no nosso site. Eu precisei, uma época, de joelho quase, pedir para ele, fala para o escritório me mandar, porque eles não mandam mais. E ele, assim, o pastor dele é assim, ele ficava te olhando. Sabe por quê? Ele nunca foi de ficar, vai, faz, que nem eu estou fazendo aqui. Ele só te olhava, ué, vai orar, minha filha, porque é lá que você vai. Se você é uma pessoa que na hora você desistia, acabava e se afundava na hora. Porque ele soube quão difícil foi para ele chegar naquele lugar. Então, ele não ficou dando pista, ele pregava aquilo lá. Que ele sentava, rolava no chão, ele não aguentava mais, não tinha nem saliva, e ele ficava adorando a Deus, não vinha nada. Mas um belo dia, a coisa começou a acontecer. Ele dava lá os detalhes, que para bom entendedor, meia palavra basta. Agora, nem com detalhes você não faz? Eu tive que ouvir Deus falar isso para mim. Você faz 4 horas. Deus falou. Então, Deus está falando aqui com você. Se você quiser conhecer Jesus, conhecer Deus, que você tem que mudar de vida. E a mudança vem na tua cabeça, você tem que mudar o modo que você pensa. Você tem que pensar o que Deus pensa para a sua vida mudar. Isso é o nascer de novo. Você já nasceu. Nicodemos, mas eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo e nascer? Como é que é isso? É impossível. Não é isso que eu estou falando. Você vai nascer no Espírito. João 3, tá bom? Deus falou isso. Então, é isso que tem que acontecer. Você vai ficar, gente, chocando a vida inteira. Você não vai sair disso. Deus é maravilhoso. Ele faz uma coisa aqui que você abriu seu coração, você creu, sabe, num versículo, uma coisinha, ele vem e te ajuda. Mas não é a solução da tua vida. Porque você não tem a visão do que você tem que fazer, do que ele já colocou em você que é para você ir. Entende? Estão acompanhando. Então, se você não receber no seu espírito, né, a revelação para a sua mente, com esse entendimento que ele te ama, que ele só faz coisas maravilhosas para você, você não vai sair de onde você está. Você vai levar essa vida. Porque você não é burro, você faz uma coisa, você faz outra, você vai levando. Mas não é a solução da sua vida, porque você não sabe nem qual é o seu chamado. Isso é uma coisa que tem que estar aí, já, para você fazer, e está trabalhando para acontecer. Não assim, no escuro, cego, eu não sei, estou orando, mas não sei. Gente, já passou o momento disso. Sabe, o tempo está horrível, está correndo demais. Está correndo demais.
Já chegou sábado, eu nem vi. Sábado de novo. Já é outro sábado que vem. E você perdeu tempo? Não recebeu o avivamento da palavra na semana? Porque você fica preocupado com fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Para com esse extras, você não precisa de extras. Tá? Tá valendo, gente? Então, porque aí, esse negócio que você fica mais velho, é óbvio que o corpo está morrendo. Cada dia nós estamos morrendo, as células estão morrendo. Então, para você viver bem, ou você vai fazer uma caminhada, ou você vai fazer um exercício, ou você vai fazer sozinho, ou você vai na academia, ou você vai fazer... Eu parei, de repente, de fazer, eu fazia em casa, eu fiz por anos e anos e anos e anos. Fiz muitos anos exercício em casa. Mas um belo dia eu resolvi parar. Não vou fazer. Não vou fazer mais. Depois, gente, não estava dando. Precisei, eu vou na academia 2 vezes por semana. Para isso, eu às vezes levanto 4 horas. O meu horário é 7, mas eu chego lá 15 para 7. 20 para 7. Para eu sair mais cedo, porque tem trânsito. Para eu ter tempo de estar com Deus. Porque eu tenho uma visão espiritual na minha vida. Eu não estou andando aqui, assim, é assim que você cai no buraco. Não que você não vai ser salvo. Você vai, mas você não vai ter nada do que Deus quer. É diferente de você estar com maturidade e saber o que está acontecendo. E estar esperto para o diabo não pôr um laço no teu pé. Deus te ama. Você tem que conhecer Jesus. Você precisa, eu não vou dar para você meta de 4 horas. Eu não sei, vai orar, pega com Deus. Mas se você começar, eu já li 1 João, mas como é que você está naquela carta de 1 João? Aquilo mudou, se você ler muito, aí ele muda você. Você vai começar a amar com o amor de Deus que está no seu espírito. É incrível. É daí que começa a vir o seu chamado. Porque você ama na alma. A alma, gente, ela oscila. Um dia alto, outro dia baixo. Não é assim que anda com Deus. É sempre o mesmo. E não importa se é esse ou aquele. E se fez isso ou fez aquilo. Não interessa. Amor, é contínuo, constante, dia e noite. Para todas as pessoas. Está valendo? Por isso que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom, Ele é eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Muito maior. Maior é o que está em mim, é o Espírito Santo, do que o que está no mundo, que é o diabo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, aleluia. Vamos sentar. Deus abençoe a sua tarde com a palavra dele, o Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos aqui. Eu louvo a Deus que você veio aqui hoje. Eu agradeço e glorifico a esse Deus, meu Pai, pela sua presença aqui em nome de Jesus. A palavra de Deus cura, salva e liberta. Olha isso. É o máximo a palavra de Deus, né? Então, é bem isso que eu vou falar hoje, sabe? Eu vou falar sobre a lei do coração. Existe uma lei no nosso coração. Isso é maravilhoso. Então, vamos ver aqui como é que funciona essa lei do coração aqui. Veja aí em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos começar por aqui. É muito interessante que eu vou falar sobre a esperança. Mas não é, se Deus quiser, gente, até o fim do ano, o Trump resolveu a situação do Brasil. Se Deus quiser. Não é porque a gente, é Deus. Não é essa esperança que eu estou falando. Que essa esperança pode dar certo. Falar, bom, vamos ver, acho que lá para março, abril, ele vai fazer alguma coisa. Você entendeu? Essa é uma esperança natural, se der certo. Não é a esperança de Deus. Existe uma esperança de Deus, você tem que aprender isso. Mas, por isso que eu precisei falar da Bíblia. Sabe por quê? Se você não tem a palavra de Deus dentro de você, implantada, não tem como você ter esperança, porque a esperança está dentro da palavra de Deus. Pensa nisso, nada é fora. Você tem que amar a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que não ama a palavra de Deus, vai ler Salmo 119. Porque é o salmo maior, é o maior capítulo que tem na Bíblia, é o Salmo 119.
Cento e não sei quantos versículos. É o maior capítulo. Então, ele fala só do amor e do poder da palavra de Deus. Como ela é rica, como ela é poderosa. Leia, para você ver que você precisa dela. Então, como que Deus vai te dar a esperança se você não tem a palavra dentro de você? Porque é isso aí que eu te falei. O Espírito Santo, ele vai falar, você tem que orar sim. Mas que jeito que ele vai falar? Bim, 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 bim. Não, ele não vai fazer assim. Não. Você pensa que é você que está pensando, mas é Deus que está falando. Por isso que você tem que sintonizar onde é o seu espírito. A voz que vem do seu espírito. E ele vai falar assim, não, você tem que orar assim. E ele vai te lembrar o versículo, um versículo, uma passagem. É bárbaro. É isso que vai ser a solução do seu problema. Por isso que você tem que se deter no Senhor. Tá? Então, 1 Coríntios capítulo 3, vamos começar por aqui. Porque agora eu vou pôr a ênfase na esperança e vou mostrar que a esperança age com a fé e a fé com a esperança. Sozinho nenhum faz nada. Não são coisas separadas, porque são espirituais, fé e esperança. Mas amanhã eu vou continuar e vou explicar como que então você vai chegar lá no lugar aonde Deus vai agir para ressuscitar o que está morto na sua vida. Pensa nisso. Glória a Deus. Mas eu não vou fazer tudo hoje, porque senão fica muito extenso. Você ficar cansado, você não vai prestar muita atenção. Então, amanhã eu vou continuar. Então, diz aqui no versículo 13 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecei a fé, a esperança, pode grifar aí, porque é importante. E o amor, estes três, porém, maior destes é o amor. Então, a esperança, ela é algo importantíssimo, ela não estava na Bíblia. Até uma vírgula, um acento que está na Bíblia é importante, entende isso? É importante. Nada que está aqui não é importante, tudo. Um número, qualquer coisa. Tudo é importante, é Deus está realçando. Esperança é algo muito, mas muito importante. Porque se você perder a esperança, a fé vai naufragar. Você tem que ter a esperança viva dentro de você, que é o que ele está colocando aqui. Mas nós precisamos ver como que nós vamos desenvolver a esperança. É isso que eu vou ensinar hoje. Então, vamos ver em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé, tá certo? Hebreus 11 é o capítulo da fé e nós vamos ver o versículo 1. Gente, é o máximo. É o máximo passar um tempo com Deus. Eu passei um tempo com meu amigo, com a minha amiga, foi tão lindo. É ótimo, mas com Deus? Com Deus, gente, é maravilhoso. Ele resolve o seu problema, ele começa a dar resposta já com a solução para todos os problemas. As coisas, a manifestação acontece. Você não acha isso ótimo? Jesus não quer que a gente ande sobrecarregado com problemas, com coisas na vida. Não, nós andamos porque estamos sem fé, sem esperança, sem palavra. Se você aprender, você vai fazer? É um amém fraco, mas valeu, né? Porque agora, se uma pessoa vier aqui, já vou avisando, hein, pessoal? Porque sempre tem pessoas que querem uma instrução A ou B, como que eu vou fazer? Se for fazer o que eu vou falar, eu vou usar meu tempo, senão eu não vou perder. Porque a pessoa só quer o quê? Que aconteça, mas não quer mudar de vida. Se eu disser, olha, se você quiser, você vai ter que orar, ler a Bíblia 4 horas por dia, vamos começar com a 1 João. Tchau, vai com Deus. Tá? Então, não vai querer. Que instrução que eu vou dar para essa pessoa? Eu já estou dando aqui. Estou dando toda a instrução. Vocês estão me acompanhando? Não, mas você quer que eu ore com você? Vamos orar. Tá bem? Senhor, abençoe, dê a sua graça. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está operando, que algo vai acontecer da sua parte nessa vida. Amém? Agora você tem que fazer. Deus está pondo a graça para você fazer. Então, veja, Hebreus 11, versículo 1. Porque resolve o que eu falo. O que eu falo aqui resolve vida. Muda. Porque mudou a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Veja versículo 1. Ora, a fé é a certeza, 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 de coisas que se esperam.
Esperança. A convicção de fatos que se não veem. Então, a fé é uma evidência com segurança. É isso que é a fé. Sabe? É algo assim que você tem uma segurança no seu coração. A fé é isso. É dentro do seu coração, tá? Então, a fé, nós estamos vendo aqui que a fé e a esperança operam juntas. Você vai ter que entender isso. Se você começar assim, desanimadinho, não sei, você está sem esperança. Porque a fé é a esperança. Mas ela não é nada mental, ela vem do seu espírito, do seu coração, a fé. A esperança, né? Por isso que os crentes ficam aí derrotados, e sabe, Deus que sabe. Se Deus quiser, parece que Deus nem quer que eu viva, parece que Deus está querendo que eu morra, Ele não quer, absolutamente, não tem nada a ver, tá? Então, o âmbito espiritual, aonde está o nosso coração, é o lugar que habita e está a verdade. Quem é a verdade? Jesus. É a palavra, é o Logos, é no âmbito espiritual, não é aqui nesse âmbito natural, em hipótese alguma, tá? Então, a esperança, que é isso que ele falou aqui, que ela age junto com a fé, ela também está no âmbito espiritual. É onde você vê. A esperança faz você ver o impossível. Que demais. Pensa nisso, gente. A esperança é isso. Faz você ver, tá? Aquilo que te pertence, que está em Deus. Não que está no mundo. Porque o mundo, quando eu estou com um problema, eu estou vendo a derrota. Não tem solução. Já foi falado. Não tem mais jeito. Por isso que você fica escutando notícia. Então, você fica acreditando. A hora que vier qualquer decreto aí, você está enfiado lá dentro. Mas sempre há uma ressalva para aquele que crê em Deus. Ou seja, na palavra. Então, por isso que você não pode ficar falando o que você está escutando por aí. Larga a mão. Você vai resolver? Não. Você tem que ver mais ou menos para você ver se você é uma pessoa de negócios, como que você vai fazer, lá, ou sei lá, essas coisas. Mas não que você vai agora tomar decisão, sei lá, ou já ficar aflito e nem dormir porque está acontecendo isso e aquilo. Vai acontecer coisa pior que Jesus falou. Os homens vão desmaiar de medo do que vai acontecer. Mas antes disso, eu creio que o arrebatamento vai acontecer. Porque isso aqui já é a artimanha do anticristo, querendo já se posicionar já para todos. Eu creio, pelo que está escrito em Tessalonicenses, que na hora que o anticristo vai se aparecer, vai ser o mesmo instante do arrebatamento. Porque ele vai acabar com as pessoas. Ele vai. Sabe? Vai acabar. Bom, deixa para lá isso aí. Mas eu estou querendo que você entenda que a coisa não está boa. Nós estamos nos fins dos tempos, por isso que nós precisamos agora da palavra de Deus mais do que nunca para você ter segurança. Porque Deus sustenta o justo. Deus sabe cuidar do justo. Deus sabe fazer você ficar bem na hora da pior crise. E a gente viu na hora do Covid o que teve pessoas que prosperaram. Outros se afundaram porque não souberam andar com Deus. E outros prosperaram. Então, está cheio de gente que é abençoado na calamidade. Porque Deus, do mal, ele faz o bem. Tá certo? Então, a esperança é o que o coração vê. É isso aí. E também, no âmbito natural, é o lugar onde estão os fatos, as ocorrências, né? Tudo está acontecendo natural? Está acontecendo natural as coisas na nossa vida. Né? Agora, nós precisamos da verdade porque é ela que muda os fatos, entende? A verdade é a palavra, a verdade é Jesus, é o que Deus diz, é o que Deus é. Isso é a verdade, que transforma os fatos, mudam os fatos, porque os fatos, por si mesmo que está no âmbito natural, eles não mudam por si só. Só Deus é que pode mudar isso daí, tá? Então, a fé não age independentemente da esperança, porque a esperança é o que vê, o que Deus tem para você. Mas vê mesmo lá dentro, é uma condição espiritual. Vê. Deus te dá uma palavra que você vê aquilo.
Porque, por exemplo, se eu disser para você, aonde você parou o seu carro? Você viu agora ou não na hora que eu falei? Lógico que você viu. É isso aí que eu estou dizendo. Quando eu estou falando ver, é isso aí, você entendeu? Aonde que está a chave da sua casa? É isso aí, você sabe, você viu, você visualizou. É isso. É dentro de você. É esse lugar que Deus põe a esperança, dando a visão para você. É o máximo. Mas você tem que ter a palavra dentro de você, porque ele vai mudar a sua vida radicalmente. Ele vai transformar essa situação, a sua vida, a sua história, e você vai ser 100% dele. Você vai testemunhar, você vai servir o Senhor, porque você está num outro âmbito. Você mudou de vida. Glória a Deus, tá? Então, muitas pessoas estão orando, sei lá, esperando que a fé age, né? Não, tô na fé, tô esperando. Mas não semeia nada no campo da fé. Onde está a esperança? Não semeia. Por isso que eu digo para você, o Espírito Santo, eu já trouxe esse ensino, mas vou trazer de novo. De vez em quando eu dou umas pinceladas nesse ensino, que tem a oração no Espírito e tem a oração em Espírito. Sabe, quando o Espírito Santo flui e é ele que está comandando a oração, porque você está nele. Tipo, ele falou para mim, ó, você não está orando nesse pedaço. Isso é um problema. É mesmo, meu Deus. Obrigada, Senhor, glória a Deus. Puxa, eu nunca pensei nisso. Olha que demais. E tá assim de coisa na sua vida que você nunca nem pensou. Que era para você resolver esse problema semeando neste campo onde está a esperança para esta situação ser resolvida, porque a esperança com a fé faz a manifestação. O Deus vem com poder. E há a manifestação das bênçãos, da solução. Vai haver, tá? O milagre pode ser, tá? Então, a pessoa que não tem visão, que tem que sair do coração, porque não consegue ver o coração, o que está lá dentro. Por isso que eu falei para você, eu nem ia me lembrar desse negócio de orar 4 horas. Eu comecei falando isso porque é o Espírito Santo. Eu chego aqui, eu nem sei o que eu vou falar, gente. Aí ele vai me dando ideia. Glória a Deus. Por quê? Como que você vai ter a visão se você não tem a palavra de Deus dentro de você? Por isso que você tem que começar a ler a Bíblia 4 horas. Eu não vou deixar por menos, tá? É de 4 a 8. Ou 12. Ah, eu já vou. É lógico, se você quer mudar de vida. É o que eu fiz, é o que eu faço. Por isso que eu falo com segurança o que eu estou falando. Porque eu estou baseada na palavra, não em mim. Eu estou baseada no que Deus é. Agora, você é um cristão que só fica falando o que você escuta da boca dos outros. Deus isso, são clichês. E a tua vida? Você faz só o que você quer e nunca sai do lugar. Você está aí com uma saúde razoável, vamos dizendo, né? Porque uma hora é isso, uma hora é aquilo. Mas você está levando. E você ganha um dinheiro aqui, você faz uma coisa ali, depois você vai para cá, para lá. Você está cuidando da tua vida, né, Deus? Diferente. Não é nada disso que eu estou falando aqui. Então, tem coisa na sua vida que você nunca vai resolver. Quando chegar, principalmente, num lugar que você precisa de resposta, você não vai ter. Tá falando? Tá. Estão me ouvindo? É maravilhoso, gente. Você vai ser outra pessoa. Daí, que isso é bom quando tem pessoas que estão vivendo isso que eu estou falando, porque o assunto não acaba. É daí para mais, é fundo e vai mais. E uma, mas é isso, é experiência ótima, vou pegar para mim. Mas isso foi bárbaro, eu também vou pegar, glória a Deus. Tá valendo? É porque isso aí vai trazer maturidade, crescimento espiritual. Até então você é bebê, como é que você vai resolver? Bebê não resolve nada. Não tem maturidade, não sabe. Só sabe responder. Ou seja, imitar o que o adulto fala, né? Então, a fé tem que se apoiar em algo que a esperança tem que desenvolver. A esperança que desenvolve. Gente, pensa nisso. É a esperança que desenvolve. Você tem que ter esperança que vai melhorar, que essa situação vai melhorar, vai sair, vai passar. Você não precisa carregar isso. Quem falou? Jesus não falou, você está aflito? Por quê?
Aprende de mim. Como que você vai resolver esse problema? Por que você está carregando isso? Eu já levei isso na cruz. Você vai ter que entender isso. E isso daí é através da palavra de Deus ou com oração em línguas. Então, que jeito que o Espírito Santo me ensinou? Eu fui lá, ninguém me ensinou isso lá. Nos Estados Unidos, os 12 anos que eu fui. Mas escuta aqui, escuta ali, e orando. E eu tive que ficar orando dia e noite, todos os dias dos 12 anos, para eu ir lá. E mais os 10 anos que o pastor Day veio aqui. Senão não acontecia nada daquilo. Tá? Então, o Espírito Santo me colocou, você vai ler 4, era das 7, 8, 9, 10, 11. Era das 7 às 11 da manhã. Gente, eu fiz isso 1 ano. Os livros do Novo Testamento, Evangelho, Mateus, 4 horas você consegue ler. Em 4 horas. E orando em línguas. Mas Deus falou, põe o fone para você ficar atento e vai acompanhando na Bíblia. E eu, prestando atenção, aquilo foi entrando, vai entrando, tá lá. Tá lá dentro. Quando eu preciso de alguma coisa, eu leio a Bíblia todo santo dia. Eu leio. Às vezes o Espírito Santo me leva para algum lugar que ele quer me explicar. Mas eu faço o nosso roteiro aqui. Mas vem cá, esse roteiro, gente, é muito água açúcar, você não vai chegar em lugar nenhum. Desculpa eu falar, mas não vai não. Isso é para manutenção. Mas se você não está lá ainda, você tem que... Vem cá, como é que é? Hein? Como é que é? Você vai ter que dar o teu sangue aí, cara. Então, esse é o preço. Porque o preço da solução foi Jesus que pagou. Agora, você tem que dar o preço do seu tempo, para você se encher do que ele tem e é para você. Pensa nisso. Agora, você não quer, né? Você tem que ficar andando atrás de 1000 coisas na tua vida? Não dá. Não dá. Certo? Então, é isso aí. Então, a fé não consegue entrar na visão porque a esperança não foi desenvolvida trazendo a visão para a fé. Pensa nisso. Parece complicado, mas é isso aí. Porque você tem que ver esse negócio teu aí, esse problema, a solução. Ele vai gerar a solução. E quando gera e você vê, é aí que a fé está trabalhando com essa visão na esperança que ela colocou, e você vai para cima e já você com alegria já começa a receber aquilo. Por isso que você recebe dentro primeiro, para depois manifestar aqui fora. É bárbaro? Então, se você não souber essa chave, você vai ficar aí de bobeira. Você não vai chegar lá. Então, você precisa de tempo. Tá? Para de ficar filosofando, hein? Filosofia não serve. A menos que seja esta filosofia que eu estou ensinando aqui. Tá? Então, gente, presta atenção. Pode ser que você não tenha nenhum problema com a sua fé, mas você tem com a esperança. Fé não opera sozinha. Não, eu sei que Deus vai agir. Mas você já viu? Não. Então você está 0 na esperança. A fé não opera sozinha, ok? Não, eu até creio. Então, esse modinho aí já está bem meio assim, duvidoso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Então, vamos ver como que é essa lei do coração em Provérbios 4, 23. Vamos estudar mais um pouco essa palavra aqui. Vocês ela já abre automaticamente, que nós estamos direto nela. Provérbios 4, versículo 23. Abre aí. Diz assim no versículo 23. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A vida vem do coração, gente. Tá? Então, é o lugar, o coração, aonde você crê. Tudo bem, porque ele está dizendo, sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Agora, a mente, a fé, obviamente, está no coração. Mas a mente está o quê? Os pensamentos, a nossa inteligência, as percepções das coisas, não é? A mente. A mente é isso daí, tá? Então, os assuntos da nossa vida, o assunto da tua vida vem do teu coração. Tá valendo? Não é da política, não é da condição social,
cultural, apesar que isso está influenciando muito nas vidas, está acabando com as vidas. Não, nós não podemos deixar isso influenciar, porque o assunto da nossa vida vem do coração, do espírito. Aonde Deus pôs a nova natureza com a natureza dele. É de lá que eu vou tirar o que eu preciso para mudar a minha vida. Eu não vou pensar igual meu pai, nem igual minha mãe, nem igual minha tia, nem igual meu irmão, nem igual minha... Eu não vou pensar que nem os outros. Eu vou pensar como Jesus pensa. Como Deus pensa. É isso que você tem que entender. Pensa nisso. Tá? Então, quem não tem segurança no coração tem que desenvolver a esperança. Você tem que desenvolver a esperança. Em primeiro lugar, você vai ter que ir agora atrás dessa esperança aí. Mas olha, atenção, se você não ler a Bíblia bastante todo dia, não vai ter esperança lá. Porque na hora que você for orar, vem aquele turbilhão de dúvidas, de medo, de insegurança, de tanta coisa, desespero, não vai dar. Pronto. Você tem que ter a palavra. Porque o Espírito Santo vai te ajudar. Ele te ajuda, o Espírito Santo, com a palavra que está sendo implantada. E é assim que se implanta. Um dos jeitos é esse. Para depois você poder confessar algo que já está no seu coração. Fica mais fácil. Porque você está confessando algo que você nem sabe o contexto. Vocês estão acompanhando? Por que você está falando isso? Você está falando. Você quer para eu confessar esse versículo? Mas não chega lá. Vocês estão me acompanhando? Bom, depois, olha, o pastor David, gente, ele veio 1000 anos aqui falando. Mas ninguém foi fazer o que ele falou. Para ler, começou com 30 vezes provérbios, depois 50. Eu sei lá se eu li 200, 500, e as cartas, eu nem sei quantas vezes, centenas de vezes que eu li. E fiz e faço. Porque hoje, quando eu vou ler, o Espírito Santo está me ensinando um nível mais profundo. Você tem que entrar nesse básico, isso é básico ainda. 4 horas, então é básico. Se você quiser resolver o teu problema. Senão você vai levando e daí o fim, você vai ver na hora do fim como é que vai ser. Porque aqui mostra o fim bom, a solução. Essa que é a diferença. Agora, se você levar a sua vida, você vai ver o fim na hora do desastre, que não deu nada certo. Ficou pior do que está agora. O que você acha? Olha, gente, a proposta de Deus para nós, mais claro que isso, é impossível, tá? Então, você tem que saber como é que você vai desenvolver a esperança em primeiro lugar, tá? Para que essa fé realmente, ela se torne tudo que você está buscando se torne uma realidade de Deus. É isso e acabou. E fim, você está estruturado. Você não está pensando em outra coisa, você está firme. Então, você tem que aprender como que você vai estruturar, ou seja, desenvolver esta esperança para você poder dar substância para a sua fé. Porque veja que até com a esperança você precisa da palavra. Para a fé você precisa da palavra. Sem a palavra de Deus não vai dar. Para depois você poder confessar, para você meditar. Porque não medita, porque não tem palavra rodando aí. Porque nem fica lendo tanto. Porque se você escutar uma notícia, ficar atrás de notícia dia e noite naquilo, você só pensa naquilo. Flui na tua cabeça. Agora, não põe palavras, não flui nada. Para você pensar, para Deus poder agir. Então, nós vamos ver como que isso funcionou, isso tudo que eu estou falando, funcionou na vida do nosso pai Abraão, que é o pai da nossa fé, não é não? Está escrito na Bíblia que ele é o pai da nossa fé. Ele é o exemplo de como andar na fé e o que ele fez nós temos que fazer. Exatamente. Vamos lá para Romanos 4. Então, tem mais lição, né? Beleza? Ué, mas é bom aprender para fazer, né? Se não tem quem ensina, como é que você vai fazer? Então, Romanos 4, nós vamos ver aqui o versículo 16. Vamos começar aqui. Romanos 4,16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça,
Viu que a gente precisa da graça? Né? A fé precisa da graça de Deus também. Nós precisamos. Para você andar com Deus, você precisa da graça. Entende? Por isso que não anda com Deus. E a graça, ela vem com a palavra. É Jesus a graça. Então, você tem que pegar firme a palavra. Não pode deixar por menos. Agora, você lê lá, ai, que bom, né, gente? Está tão maneirinho ler agora, né? 2 salmos. Olha que beleza. Você não está pegando em nada nisso. Tá bom para assim, sabe, um devocional diário, mas você nunca vai sair desse passo. Você não vai ver solução dos problemas que eles vêm. Eles vêm, porque o diabo existe. O nosso inimigo está rodando. E aí, como é que você sai daquilo? Com 2 salminhos por dia? Né? Tá? Então, veja aqui. No 16, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. A fé, então, vem pela graça, ok? A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, versículo 17, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem para você, não para Deus. Não falta nada para Deus, que é isso? Ele traz à existência o que não existe para você. Você não vê, mas quando você vir no seu coração, vai acontecer na tua vida. Bárbaro. Tá valendo? Então, aí, olha, veja só. O versículo 18. Abraão esperando no quê, gente? Na palavra, na promessa. Contra a esperança. A esperança, Abraão esperou no Espírito, com a palavra. Entendeu? Se você não tiver a palavra, você não está esperando em nada. Por isso que você tem que ler. Você tem que crer que Deus te ama e que Ele não está negando nenhuma resposta para a sua oração. Porque o diabo vem condenar. Se você não tem Bíblia, a palavra de Deus dentro de você, você lembra que você fez? É por isso que Deus não está fazendo. Porque você pisou na bola. Você lembra aquele dia que você fez? Você já foi perdoado. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. É só você, Senhor, eu me arrependo dos meus atos de ignorância, dos meus atos carnais. Eu te agradeço que você me perdoou, me lavando com o teu sangue lá na cruz. Eu recebo o perdão agora. E tchau, diabo. Não vem condenação, não. Eu estou liberto, seja o que for. Bárbaro, né? Então, a esperança na palavra, Abraão esperando com a palavra, contra a esperança natural. Por quê? Ele tinha 100 anos, ela tinha 90. Como é que ele podia esperar ter filho, que já estava tudo seco, velho? Não ia ter. De parte alguma, não ia ter mais nada. Então, é o mesmo jeito que nós vamos entrar na fé com a esperança que Abraão usou. Nós vamos ter que fazer exatamente o que ele fez, do mesmo jeito, tá? Porque Abraão, ele creu com a esperança. Pensa nisso, gente. Você tem que crer com a esperança porque você vai ter que visualizar. Então, eu posso dar um exemplo aqui. Um belo dia, eu tive uma visão. Eu estava orando, eu me lembro lá onde que eu orava na minha casa. E aí eu tive uma visão, eu vi uma igreja, uma coisa assim, que não é igual essas igrejas aqui, que nem a nossa, por exemplo. Não tem uma cruz, não tem nada, não tinha cruz. Era um prédio assim, no meio tinha muitas árvores do lado. E eu vi aquilo, e eu estava orando. Eu tive aquela visão, eu fiquei meio quieta assim, orando. De repente, eu soube, porque ele me falou. O quê? Essa é a igreja do Dave? Então quer dizer que eu vou lá? Eu tive a visão. A partir desta visão, eu fui me preparar para ir lá, porque Deus foi me dando os passos. Porque eu criei. Você entendeu que é assim? Que vai brotar em você? Aí o que eu tive que fazer? Não, então eu vou para lá
Ele nem tinha me convidado nada que eu ia para lá, nem tinha. Eu já entendi que eu ia. Encontrei com uma mulher no cabeleireiro, lá em São Paulo, e ela falou, ai, Ana Maria, porque ela me conhecia da igreja lá de São Paulo. Ai, Ana Maria, ora por mim, eu estou embarcando hoje, eu vou para, você acha que é Nova, não sei para que lugar, dos Estados Unidos, e vou ficar lá umas 2 semanas e tal, mas eu queria que você orasse para dar tudo certo. Ai, eu certo, estava com medo. Sei lá, a pessoa tem medo de viajar, né? Não sei. Aí eu falei assim, ai, na hora veio blim, blim, blim. Peraí, eu preciso de um áudio com a Bíblia em inglês. Como é que eu vou conseguir isso? Aí eu falei para minha amiga, a Belém, eu falei, dá para você perguntar para ela se ela pode trazer para mim um kit lá da Bíblia falada em inglês para mim, que eu preciso, porque eu vou para os Estados Unidos? Eu já decretei que eu ia. Eu já tive a visão. Eu nem sabia aonde que era esse tal de Tulsa. Nunca soube, por causa do Kent Reagan, falava que era de Tulsa. Um dia eu lendo aqui atrás, mostrou, tinha um endereço, lá num livro que eu estava lendo. Falei, nossa, Tulsa, sei lá onde que é isso. E era lá que eu ia. Eu nem sabia onde era isso. Nem tinha noção. Aí ela falou assim, ai, Ana Maria está falando isso. Eu orei para ela, já tinha orado. Ai, querida, lógico que eu trago. Ai, que eu também, eu estou querendo isso, eu também vou pegar para mim, tá bom. Eu sei que ela foi, voltou e trouxe. A minha amiga me chamou e falou, vem cá, ela trouxe, ela te deu o presente. Ela não quis cobrar nada, ela me deu, ela me trouxe em CD. Todo o Novo Testamento. Deus falou, agora, quando chegou, eu entendi. Você vai ler, você vai ouvir Romanos. Por que que Deus mandou eu ouvir Romanos? Porque Romanos, gente, é o evangelho, sabe assim, do Novo Testamento, ou digamos assim, a revelação do evangelho, de tudo que é. É esse Romanos. Por isso que ele mandou eu ler Romanos. Em inglês. Que eu precisava estar afiada, porque eu ia chegar lá e eu só ia ouvir isso, que é o que o pastor dele pregava. Então, eu comecei a ouvir em português, em inglês, não estava acompanhando, só ouvindo. E eu tinha uma Bíblia em inglês, depois eu peguei, fui junto. Aí passou um tempinho, Deus falou, olha, agora você vai pegar a Bíblia em português, ouve em inglês e vai lendo em português. Aí eu comecei a ler e comecei a me entrosar com todos os nomes. Por quê? Os nomes das pessoas, cidades, são diferentes. Nem sempre é igual, né? Porque você fala Peter, Pedro, é meio parecido. Mas tem uns, Jesus, que você tem que saber o que é, porque é completamente fora. Não tem a ver. Então, eu precisei fazer isso. Deus fez isso daí. Quando foi no mês de julho, que o pastor David me chamou lá para falar que Deus que fez. Ele me chamou, o filho dele estava lá, falou assim, meu pai quer falar com você. Alguém veio me procurar. Ele falou assim, olha, você não quer ir nas minhas conferências? Eu falei assim, eu nem sabia que ele tinha igreja. Jura, gente? Ele nunca foi falar da igreja dele. Sim. Sei lá, ele tinha uma equipe, eu não estou sabendo o que é. Eu nunca tinha ido em igreja crente, eu lá estou sabendo. Eu ia nas conferências. Eu lá sabia o que era aquilo. Eu sabia orar essas coisas, buscar Deus, esses negócios. Agora, coisa de igreja eu não sabia. Aí ele falou assim, você tem conferência? Ele falou, tenho. Agora em outubro. Eu disse, outubro? Eu falei, ai, muito em cima, como eu vou resolver isso com meu marido, o dinheiro e tudo mais? Eu falei, ai, outubro está muito em cima, não vai dar. Eu já queria tirar o corpinho fora. Eu falei assim, e Estados Unidos? Não, isso é muito, não vai dar. Ele falou, não, mas eu tenho em março. Você pode ir em março. Eu falei, então em março eu vou, combinado. E vim com a força. E fui, no ano 2000. Então, quando eu cheguei lá, eu entendia tudo que eles falavam. Deus ainda me deu um sonho, esse foi o sonho. Eu cheguei num hotel e tinha, assim, uma sala de eventos. Aí, eu, lá no hotel que eu estava hospedada, eu entrei nesse auditório, sei lá como que é, uma sala, um lugar assim. E tinha lousa, tinha retroprojetor, tinha umas coisas assim, e tinha um monte de gente. E tinha uma pessoa que estava com que nem um uniforme de professor. Era meio azul, assim, o uniforme dele. Vinha até aqui, um jaleco, assim. E ele estava na lousa explicando coisas, fazia umas coisas lá. E eu entendia, e ele falava tudo em inglês, eu entendia tudo. Quando eu saía de lá, minha cabeça embananava. Eu tinha que falar com o garçom, eu tinha que falar, sei lá, com alguém do hotel. Eu não estava acostumada a falar. Eu estava acostumada a ler, ouvir, entender, não estava acostumada a falar. Então, foi exatamente isso que aconteceu.
Dentro da igreja eu entendia tudo que eles falavam. Hoje, qualquer notícia que eu ouço na televisão, eu entendo. De tanto você ficar junto e tal, abre a mente, né? E isso deu. Então, isso é esperança. Eu fui. E aí, assim, eu tenho 1000 exemplos para dar sobre isso, para vocês. Então, se você não tiver a esperança, baseado na palavra de Deus, você não tem fé e Deus não pode agir. Tá valendo? Agora, não inventa, porque não é para você inventar a visão daquilo que você está querendo com a sua carne. Deixa Deus, vai orando, deixa Deus projetar em você aquilo que está faltando na sua vida. Principalmente situação familiar, gente. Você é que é o intercessor, que você se coloca na brecha das pessoas da sua família para ficar, mas você nem sabe como orar, como é que aquilo vai acontecer? Deus vai te dar a visão. E é com a esperança que isso vai acontecer, tá? Então, a esperança de Abraão foi completamente contrária da esperança do natural, porque é o que está escrito aqui, né? Por causa da idade e tudo mais, tá? Então, ele pôde ver com os olhos espirituais o que Deus ia fazer para ele gerar um filho na mulher dele, que também já era velha. Não tinha condição, tá? Ele teve que crer que ele seria o pai de nações. É o máximo isso, gente. Esse milagre é o máximo. Isso é verdade, isso não é conto de fada, não. Isso é, se você se basear... Gente, tem cada coisa que a gente precisa ter cuidado. Tem umas conversas assim, sabia que nem a Bíblia é a verdade? Quem que é que está falando isso? Não, porque eles ficam pesquisando. Gente de Deus, o diabo não presta. E o pior é que está se infiltrando em tudo que é lugar, até em igreja, até em crente e tudo mais. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus falou que nos fins dos tempos, que é agora, até os escolhidos, eles vão ser enganados. Se você começar a escutar uma conversa dessa, mas acho que então, eu não vou crer, não. Olha isso, já está meio que balançando. De repente, está rolando isso por aí, viu? Antes dele crer, Abraão teve que entrar na esperança. Ele teve que visualizar, receber de Deus a visão. Que ele já era o pai de nações de multidão. Pensa nisso. Ele tinha a palavra dentro dele, tá? Então, é a mesma coisa que vai acontecer conosco. Nós temos que crer com a esperança. Eu já dei meu exemplo para você, porque se você fica aqui em Abraão, talvez fique um pouco longe para você, mas eu dei o meu exemplo, que é recente, né? Coisa de agora. Então, veja Gênesis 13. Está valendo isso? Então, quem fizer está abençoado, não tem como, tá bom? Quem fizer já está abençoado. Vai orando, que tudo vai acontecer na sua vida de bom. Você não pode deixar ficar parado. Foi bom, foi bom. É bom todo dia, minha gente, que é isso? Ah, lógico. Não sei na onde que não está bom, não está para quem não está. Está fora. Mas é bom com Deus, não é bom que você está forçando a barra, não é nada disso. Deus está fluindo na tua vida. Isso aí tem que aparecer, tá? Tem que aparecer para o mundo inteiro. Não é para ficar escondido, não, porque luz não se esconde. Se você está abençoado, ó, é para todo mundo ver, e você está ajudando e está no meio evangélico. Senão, não está. Vocês estão me acompanhando? Não estou falando que não está salvo, mas cadê a luz? A luz ilumina. É isso aí, você tem que entrar nisso.